Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: o que significa os invalidadores do jejum? Definam-se a explicar as coisas que quebram ou afetam o nosso jejum. Segunda pergunta: é possível definir algum invalidador do jejum oficialmente? Sim. É o que entra no estômago, ou seja, do que é de comida ou bebida, ou de que é dispensado deles. Terceira pergunta: algumas pessoas se apressam em dizer que seu jejum é inválido, sem evidência nenhuma. Então, qual é a decisão sobre isso? Sabe-se que o princípio básico é que o jejum é válido até que haja uma evidência legal que indique que ele é inválido. Por isso, devemos perguntar às pessoas de conhecimento antes de correr para emitir fatwas. Quarta pergunta: quais são as coisas que quebram o jejum? Essa pergunta é muito importante. A primeira e a principal é a comida e a bebida. A terceira é a relação sexual. Allah diz na Surat Al-Vaqa: estás-vos permitido nas noites de jejum acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas e vós os sois delas. Deus sabe o que vós fazeis secretamente. Porém, absorveu e vos indultou, acercai-vos agora dela e desfrutais do que Deus vos prescreveu. Comei e bebei até a alvorada, quando poderás distinguir o fio branco do fio negro. Retornai, então, ao jejum até o anoitecer, e não vos acercais dela enquanto estiveres retraídos nas mesquitas. Tais são as normas de Allah. Não as transgrida de modo algum. Quarta coisa que quebra o jejum é o sangue menstrual e o pós-parto. O mensageiro de Deus, que a paz seja com ele, disse: não é verdade que se uma mulher menstrua, ela não ora ou jejua? Quinta coisa é o vômito. Quem é dominado pelo vômito não precisa compensar e o seu jejum está quebrado, e quem vomitar deliberadamente deve compensar. Sexto, a morte. Se o filho de Adão morre, suas ações cessam, exceto por três: a caridade contínua, o conhecimento benéfico e um filho justo que ora por ele. Sétimo e último, a apostasia, que é a saída de uma pessoa do Islã. Allah diz na surata aos grupos: se idolatrais, certamente tornarás-se sem efeito a tua obra e te contarás entre os desaventurados. Quinta pergunta: existem outras coisas que quebram o jejum? Sim, mas os estudiosos diferem em relação à sua decisão, incluindo resolução de quebrar o jejum. A Shafi e Malik afirmaram isso. Hesitação nela, onde eles disseram que é obrigatório ter a certeza da intenção da oração obrigatória e do jejum obrigatório. Sexta pergunta: alguns juristas disseram: a quebra do jejum é pelo que entrou e não pelo que saiu. Então esse ditado está correto? Não, está incorreto. Por exemplo, o vômito deliberadamente quebra o jejum. Sétima pergunta: tudo que entra no corpo invalida o jejum? Não é verdade. E se fosse assim, a proibição teria sido uma declaração clara do nosso profeta. Oitava pergunta: tudo que entra no estômago é considerado invalidador? Não, apenas comidas e bebidas e substâncias nutritivas. Tudo que faça o estômago fazer seu trabalho e quebra o jejum. Nona pergunta: qual é a regra na questão da cavidade e sua diferença em relação ao estômago? Existe uma grande diferença entre o estômago e a cavidade, porque o estômago inclui estômago e outras coisas que se encontram na cavidade abdominal. Décima pergunta: qual é a utilidade dessa seleção? Seu benefício é saber que o local do alimento é o estômago e fora desse local não ocorre germinação de carne e de supressão da fome. Por isso, não necessita de proibição se algo o atingir, pois que se pretende é atingir a nutrição e o que está em seu significado. Pergunta 11. A decisão sobre as coisas que quebram o jejum é diferente do jejum obrigatório? Não difere em quase nada, mas apenas a expiação que está relacionada com a relação sexual se difere.
Pergunta 12. Se uma pessoa quebra o jejum devido à ausência do sol atrás das nuvens, fica claro para ela que o fez e ela tem que compensar? Ela não precisa compensar isso, mas deve abster-se de comida e bebida e completar o seu jejum. E isso é raramente e pode acontecer devido ao tempo. Pergunta 13. Fumar é um dos estraga-prazeres do jejum? Sim. Primeiro que é pecado fumar. E o estranho é quem compara e argumenta em caso de invalidação do jejum entre a fumaça dos cigarros, que é suja e maliciosa, com a fumaça do incenso, que é boa e legítima, para provar que fumar não é inválido para o jejuador. Pergunta 14. O que é relações sexuais? A relação sexual é o que alcança a inserção do útero de uma mulher e pode ter a intenção de engravidar. Pergunta 15. O que é proibido nesta decisão? É proibido um homem ter relações sexuais com sua esposa durante o dia no mês do Ramadã. Pergunta 16. As relações sexuais entre os cônjuges são permitidas durante as noites do Ramadã? Sim, é permitido. O Altíssimo disse: Estás-vos permitido nas noites de jejum acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas e vós sois delas. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.